Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Este programa é da TV Manaim, que está vinculado à Igreja Cristã Maranata. Está comigo aqui no estúdio o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós estamos aqui falando nessas últimas semanas a respeito de José do Egito, né, filho de Jacó, e toda a experiência que este homem ele teve, o seu relacionamento com a sua família, né, nós tivemos um episódio falando disso, falando quando ele é vendido para o Egito e ali como Deus o abençoa ali. Sim. Há um fato ali que ele interpreta os sonhos de Faraó que era o rei do Egito ali, e ele discerne ali que haveria ali um período de fome na terra, né? Então nós também abordamos sobre isso. E devido a esta fome, né, em toda a terra ali, os irmãos de José, os filhos de Jacó, eles vão buscar comida no Egito, porque devido à grande operação de Deus na vida de José, e José como um bom administrador, o Egito tem pão, e aqueles homens são levados para ali. E hoje nós vamos tratar aqui de algo muito especial, que é quando José ele se revela aos seus irmãos. E isso é importante porque, tipologicamente, José é um tipo de Jesus, e esse momento que também aconteceu nas nossas vidas e pode acontecer na vida daquele que está nos assistindo aqui, quando Jesus ele se revela às nossas vidas. Não foram os irmãos que descobriram quem era José, mas José se revelou. Né? Isso é importante, né? A beleza da palavra de Deus, nós vemos, porque ela vai muito além da história, muito além de fatos que foram registrados. Ela é profética, né? A palavra revelada. E como você disse, quando nós estudamos José, nós estudamos nele Jesus, aquilo que Jesus faz pela vida do homem. O que aconteceu na vida de José apontava para o que Jesus fez e faria pelo homem, por amor à vida do homem, para salvá-lo, né? É muito profundo. Eu gostaria até que colocasse aqui um versículo no capítulo 45. E hoje nós vamos ficar aqui em Gênesis de 45 até 48. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. O próximo episódio nós pretendemos fechar aí essa parte cronológica do livro de Gênesis. Mas o verso 4, né? E o episódio de hoje nós vamos ficar aqui cerca de 18 anos, né? De 1678 a 1660 a.C. Mas é profundo esse versículo que diz assim, Gênesis 45, 4. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. É interessante aqui porque José se revela, mas ele mostra ali que ele venceu naquele lugar, né? Eu fui vendido para o Egito, mas eu venci. E da mesma maneira, quando Jesus ele se revela ao homem, ele vai se revelar como esse Deus que venceu a morte, né? Sim. Isso é muito profundo. Sim, cronologicamente, porque como você falou, José ele interpreta os sonhos de Faraó, e dentro dos sonhos de Faraó viriam os 7 anos de fome. E nós, nesse tempo aqui, está sendo vivido esse momento, as consequências desse período. Então, aí nós vemos que agora, no ano de 1678, aproximadamente, é quando José se revela a seus irmãos, conforme nós vemos no quadro. Ele está em Gênesis capítulo 45, verso 1. Então, ainda no ano de 1678, Jacó é informado de que José está vivo, é levado a ele essa notícia, né? 1677 é quando acontece o nascimento de Esrom. Esrom, ele faz menção ao nome dele porque ele é um personagem importante dentro da linhagem que vai trazer
a fazer a linhagem de Jesus, né? Então, a citação dele aqui. Ainda 1677 a.C., Jacó vai para o Egito. É quando ele vai com as 70 pessoas com ele, vai para o Egito. Sai de onde ele estava e vai se encontrar com José. E vai se encontrar com José e habitar no melhor da terra. E ainda em 1677, a relação dos que foram para o Egito, 70 almas, tá, em Gênesis 46, 8 e 27, também em Êxodo 1, no primeiro versículo, menciona sobre a relação dos que foram para o Egito. Ainda em 1677, a família de José se estabelece ali. De 1676 a 1672, nós vemos aí a liderança de José no Egito, o período dele como governador. Governador ali. E é importante quando nós vamos ver, quando Gênesis vai trazer essa nuance, né, de José como um líder, né? Sim. Ele traz a família, ele continua governando o Egito, mesmo Jacó sendo patriarca ali, ele tá administrando todas as coisas daquelas 70 vidas que estavam ali. E isso é importante porque nós vamos ver isso também na vida da igreja, né? O Senhor Jesus como aquele que governa sobre a igreja, né? Cristo é o cabeça da igreja, né? Sim. É o que administra, que governa todas as coisas. Então, quando nós subimos a um culto, nós temos a segurança de saber que todos os atos do culto ali estão sendo dirigidos pelo Senhor, né? Revelados pelo Espírito Santo. Então, e a Bíblia vai trazer que ele governa e o governo é muito bom. Sim, é interessante porque assim, Jacó, ele era o patriarca, mas o poder, o alimento, a riqueza, toda estava em José. Então, quer dizer, o homem, ele pode ter a sua própria vida, conduzir a sua caminhada, mas a nossa dependência é de José, é de Jesus, porque dele provém todas as coisas, nas mãos dele tem toda a riqueza, todo o poder, né? Então, quer dizer, nós também somos governados por Jesus, assim como a família de Jacó foi para viver na dependência de José. E nós vivemos neste mundo, nesse Egito espiritual, na dependência de José. Ele é o nosso governador, porque nas mãos dele há todo o poder. É muito importante. De 1672 a 1593, os descendentes de Zerá, irmão de Pérez, né? Também é citado esse personagem. Em 1671, é um fato interessante porque Jacó ali, ele abençoa o filho José, mas abençoa os filhos de José. Ele abençoa ali Efraim, Manassés, sim, mas ele impõe as mãos, né? Invertido, né? E José fala assim, não, pai, as suas mãos são invertidas, né? Manassés é o maior. Não, vai ser dessa maneira. Então, mostrando até que a revelação, ela não é compreendida pela razão, né? Sim. Porque havia um projeto sobre Efraim, como há um projeto sobre Manassés, mas quando você fala do profético, é essa coisa muito profunda, né? Às vezes nós não vamos entender. Às vezes o homem pode achar, não, o pai se enganou, né? O pai está enganado. Mas não, meu filho, é isso mesmo. O maior, o menor será maior do que o primogênito. A bênção de Deus é assim. E nós vamos ver isso no nosso dia a dia, na caminhada com o Senhor, né? O Senhor chama alguns para profetas, o Senhor chama outros para o ministério, alguns para serem usados nos dons, uns para o louvor, mas o Pai não está errado. O Pai não se engana. A revelação ela é certa, né? Ela é correta, né? Sim. E isso é muito importante para nós, né? Depois fala sobre o nascimento de Berias, em 1660, filho de Efraim, está lá em 1 Crônicas 7:23. Mas é interessante que quando esse momento que José ali, ele vai se revelar aos irmãos, por quê? O que acontece, só para lembrar os nossos espectadores aqui? Há uma primeira vinda, sim, dos irmãos de José para comprar comida.
e nós até tratamos nos episódios anteriores, e José é até muito duro com eles, incisivos, né? Vós sois espias, estão aqui para espiar a terra, e eles rebatem, não, nós somos homens honrados, nós temos um pai, nós temos um irmão que ficou, um que morreu, né? E eles começam a falar ali na língua deles, não sabendo que José estava ouvindo tudo, porque mostra também profeticamente de um Senhor que é onisciente, né? O Senhor Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E naquele momento ali, há uma imposição de José. Não, vocês falaram que o pai está vivo e que o mais novo está com eles, que é Benjamim. Eu vou prender aqui um de vocês até que vocês tragam o irmão mais novo, né? E o que foi preso ali, aprisionado, foi Simeão, né? Que é a palavra Simeão tem uma ligação com o ouvir, né? Interessante que o Senhor, ele vai nos prender, no bom sentido, né? Pela palavra, né? O ouvir da palavra, né? É o ouvir da revelação que vai nos prender, nos ligar a ele, né? É o que a Bíblia diz, a fé vem do ouvir, né? É o ouvir que gera a fé que prende o homem ao Senhor, né? Não vamos dizer assim, que une o homem ao Senhor. E interessante que eles voltam, Simeão fica, o alimento se acaba. Sim. E isso é também importante quando você está distante de Jesus, você pode até se alimentar, mas é uma busca contínua, senão o alimento vai se acabar. E aí eles falam para Jacó, olha, nós vamos ter que voltar lá. E o homem, ele é duro, né? Ele impôs uma lei. Se nós não levarmos Benjamim, o mais novo, ele vai nos matar. E aí Jacó ali, aquela preocupação, mas Jacó ele cede para que Benjamim fosse. Chegam ali, José prepara um banquete, né? Dá uma porção quintuplicada para Benjamim e despede. Mas aí há um fato, porque José estava se preparando ali para se revelar aos seus irmãos, né? E eu gostaria até que você até falasse sobre esse fato, porque ele vai mostrar profeticamente muito a nossa experiência de salvação com o Senhor Jesus. Sim. Quando eles chegam agora no Egito pela segunda vez, eles não são levados ao palácio onde José governava, eles são levados para a casa de José. E na casa de José, quando eles são conduzidos à casa de José, o primeiro pensamento que eles têm é o seguinte: eles vão fazer de nós escravos aqui agora. É por isso que fomos conduzidos aqui, porque eles já tinham sobre si o sentimento de culpa, porque quando foram, perceberam que o dinheiro que estava sobre os sacos de cereais. Exatamente. Eles falaram, vamos ser escravos aqui agora. Quando eles chegam até o governador ali, o que conduzia a casa, eles dizem para ele, olha, nós trouxemos aqui, porque não sei como aconteceu, mas o dinheiro voltou conosco. E aquele homem diz para ele assim, olha, o preço foi pago, o dinheiro chegou até mim. Então, quer dizer, veja o que é o Senhor Jesus na vida do homem. Às vezes o homem tem sobre si o peso do pecado, da culpa, mas o preço foi pago. Quando ele devolve todo o dinheiro, que eles voltam para a terra de Canaã com todo o dinheiro, mostrando que Jesus, o Senhor não quer nada do homem, né? O dinheiro, valores, o homem vem na sua fome, na sua necessidade, mas o Senhor não quer nada do homem e ele volta com tudo. Isso é muito profundo, até nos nossos dias, porque o evangelho ele não pode ser baseado numa troca. Sim. O que eu vou dar para Deus, materialmente falando, para que Ele me abençoe? Eu vou dar 10 para que Ele me abençoe em 20? Nós vemos nitidamente aqui, profeticamente, que o Senhor ele não necessita disso, né? E essa expressão ela é muito profunda, quer dizer, o preço já foi pago. Sim. Né? O preço pela minha alma, pela sua alma, pelo nosso resgate, ele já foi pago. E é um preço de sangue, né? Sim. Há um texto na palavra que diz assim que o preço do resgate da alma é caríssimo. Caríssimo. E mesmo que nós ajuntássemos todo o nosso recurso, não seria suficiente para pagar o preço da alma. Sim. Porque
é caríssimo, porque somente através de Jesus o homem pode ser resgatado, né? É o preço da morte e ressurreição, né? Quer dizer, que foi pago por Jesus. Interessante, pastor Alex, quando eles se assentam à mesa, né, e eles, para surpresa deles, as cadeiras estavam em ordem de nascimento, do mais velho para o mais novo. Aqui eles ficaram admirados, mas como pode uma coisa dessa? Então a gente vê, às vezes, até isso, o relacionamento do homem com Deus. Quando ele chega à presença de Deus e Deus começa a se revelar a ele, a pergunta é, mas como pode? Como Deus sabia? Ninguém sabia disso. Como pode Deus estar se revelando e falando de coisas tão íntimas, coisas pessoais? Porque Deus conhece. Né? O José conhecia os seus irmãos e o Senhor conhece a cada um de nós. Esse fato é importante, é muito profundo, né? Até para aqueles que estão nos assistindo, né? Esse episódio, esse programa, né? Ter esse entendimento, né? Essa segurança de que Deus, Ele te conhece. Sim. E Ele sabe as nuances e os detalhes da sua vida e a necessidade. Às vezes nós estamos no meio de pessoas que no nosso rosto tem um sorriso, às vezes, né, não testifica daquilo que está no coração, aquilo que a alma ela necessita, mas há um Deus que esquadrinha os corações, né? Essa disposição ali do maior até o menor está me mostrando, olha, é um Deus que nos conhece desde o nosso nascimento. Sim. Né? Todas as fases da nossa vida, o Senhor Ele sabe todas as coisas. Na mente dos irmãos de José, aquele homem era um homem muito distante, que não conhecia, não falava a língua deles, mas José sabia muito bem, conhecia cada um deles, falava e entendia muito bem o que eles falavam. Então, assim, é essa expressão que você diz. Deus nos conhece muito bem, né? O Senhor conhece a nossa vida, né? E aqui agora, depois desse banquete, todos se fartaram, eles são liberados no dia seguinte para retornar, né? E a Bíblia diz que José, para que eles retornassem, ele dá uma ordem, que fosse colocado no saco de cereais o cálice de prata dele, e é colocado no saco de cereais de Benjamim. E a Bíblia diz que eles se deslocam, vão, e logo em seguida chegam os soldados de José. Como fizesse uma coisa dessa? Pagasse o bem por mal, né? O bem que lhe foi feito com mal, e disseram, não, mas nós jamais faríamos uma coisa dessa, né? Nós roubamos alguma coisa de forma alguma, somos pessoas íntegras. E olha, se houver pecado em algum de nós aqui, se for encontrado o cálice, que ele morra e nós seremos servos de Faraó. E interessante que lá estava o copo de prata, né? A taça de prata. O homem, às vezes ele quer se justificar, mas há sobre nós, há sobre o homem, às vezes o pecado, né? Mas o homem sempre é devedor. E o copo de prata ali representando o cálice, né? Jesus, o cálice da salvação, né? O cálice de prata. Quando o homem ele ouve a palavra do Senhor, no seu coração é levado isso, né? Essa experiência de um sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, né? O sacrifício de Jesus. E é importante que o cálice foi colocado no saco de comida de Benjamim. De Benjamim. Porque Benjamim era o filho mais novo, né? Fala do novo nascimento. Então nós vamos ter essa experiência mesmo, né? De quando nós nascemos de novo, né? O velho homem ele morre, nós nascemos para o Senhor. A gente vê até esse vislumbre ali quando o homem desce as águas, né? O batismo, né? Tem toda essa conotação, porque desce o velho homem ali e quando ele volta um novo homem, né? Nascido de novo, cheio do Espírito Santo, vivendo uma experiência com o Senhor, mas no seu coração agora ele traz esse benefício, esse recurso que é esse cálice de prata, né? A prata fala da redenção. O meu Salvador, ele morreu na cruz e ele me deu
salvação. É um coração que agora não vai estar mais vazio, né? Sim. Mas cheio da bênção do Senhor. Mas é maravilhoso, Roberto, nós estamos encerrando, já estamos chegando ao final aqui, mas que fique essa experiência, né? Hoje o Senhor Jesus, ele quer se revelar a cada um de nós, nos dar esse entendimento, mas também que nós possamos viver essa grande bênção na presença do Senhor sobre aquilo que Deus ele tem para os nossos corações, né? José, o Senhor não quer que o homem vá embora, né? O Senhor não quer que o homem se despeça dele e vá embora. Por isso, o Senhor trabalha em função de que o homem esteja junto dele. Essa é a vontade do Senhor. Exatamente. Tem até um quadro aqui, fechando, nós até citamos, né? O encontro com Jacó, né? O texto está em Gênesis 46, 26 e 27, assim: e todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, as 70 pessoas, um mapa aqui mostrando de onde Jacó sai e vai se encontrar ali com José. Mas encerrando aqui, eu gostaria até de colocar um texto, né, para nós fecharmos aqui novamente, que nós lemos aqui no início, Gênesis 45, 4, e diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Nós estamos encerrando esse episódio, né? E dizendo aqui para você, nesse momento, que essa mesma experiência Deus tem para você, para cada um de nós, né? A primeira coisa que José, ele fala assim: chegai-vos a mim. É você ter uma experiência, uma intimidade, estar perto do Senhor. Você não precisa de nenhum recurso desse mundo, mas o recurso que nós temos para sermos vitoriosos é estarmos perto do Senhor. E eles se chegaram, foi uma decisão. Então, o homem precisa tomar essa decisão de estar perto do Senhor. E aí, quando nós estamos perto, o texto diz assim: eu sou José, vosso irmão, né? O Senhor Jesus, da sua morte, quando ele se revela como Salvador, como Filho unigênito do Pai, e através da sua morte, nós somos feitos o quê? Co-herdeiros com Cristo, né? Nós vamos ter uma herança eterna, que é a salvação. Então fica para você aqui nesse episódio, que você pode também ter essa experiência de viver um Jesus revelado na sua vida, né? Um Salvador revelado na sua vida. Mas nós estamos encerrando, nós queremos despedir a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos.